Uma maravilhosa noite a todos, queridos irmãos da Sociedade Espírita Caminho de Luz de Três Coroas. Mais uma vez, humildemente, estamos aqui juntos em espírito, juntos em energia, pois infelizmente não podemos estar juntos fisicamente, pelo momento atual que vivemos. Logo, logo tenho certeza que poderemos ter essa alegria de abraçar a todos, de poder rever a todos pessoalmente, mas na impossibilidade disso, vamos mantendo nosso contato, nossas reflexões, nossos estudos e principalmente nossas exposições públicas, que é o objetivo da noite de hoje. Quero agradecer a direção da casa que me fez esse convite e dizer que eu estou extremamente feliz em poder humildemente colaborar com vocês e com todos aqueles que me dão essa oportunidade de dividir reflexões que faço a mim mesmo com todos os irmãos, para que nós todos juntos possamos seguir firmes e amparados pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus, nessa estrada tão difícil, mas tão abençoada, que é a nossa atual reencarnação. Então vou pedir aos irmãos que fechem os seus olhos, elevem os pensamentos a Deus, para agradecer a inteligência primeva, criadora do universo, criadora de todos nós, pelo dom da vida, por esse orbe querido que nos acolhe para mais uma jornada. Agradecer ao Mestre Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra, e que mesmo em momentos tão difíceis, nos conduz de maneira segura, através do conselho dos bons espíritos, que nos assopram aos ouvidos espirituais, e que se nós nos esforçarmos, podemos ouvir sim, e seguir sempre o caminho bem, não nos desviando diante das dificuldades que encontrarmos. Quero agradecer a direção da Sociedade Espírita Caminho de Luz, aos mentores espirituais da Sociedade Espírita Caminho de Luz, aos mentores espirituais da doutrina espírita e a todos aqueles que, encarnados e desencarnados, estiverem aqui conosco na noite de hoje, que possam conquistar aquilo que vieram buscar e sair daqui melhor do que aqui chegaram. Muito obrigado e que assim seja. Vamos diminuir a nossa música e iniciar a nossa reflexão da noite de hoje. O título, pessoal, da nossa explanação é Jesus, o Médico de Almas. É um dos tantos títulos que, de maneira singela e adorada, nós damos a esse sublime espírito, sublime dispensador de bênçãos, sol de nossas almas, o meigo nazareno, que há mais de 2000 anos esteve aqui no planeta Terra, se vestiu em corpo humilde, andou entre nós e nos ensinou muitas coisas. Plantou a sementinha do Evangelho que, se florescer, vai ser fatal positivamente para a realização da regeneração de todos nós e do planeta Terra. Mas por que Jesus, o médico de almas, como tema? Eu quero analisar, pessoal, uma sequência de ensinamentos de Jesus que está lá em Marcos, capítulo 2, vai lá do versículo 1 até o versículo 26. São 3 ensinamentos muito importantes de Jesus que demonstra um dos objetivos pelos quais Jesus veio e nos trouxe a palavra da maneira como ele trouxe, através de parábolas, através dos milagres, que nós na doutrina espírita sabemos que não são milagres, porque podemos explicar diante do processo energético e da capacidade magnânima nunca vista que esse espírito maravilhoso, Jesus, tinha de manipular as energias e principalmente através do seu exemplo. Todos conhecem os médicos humanos. É um erro pensar que os médicos humanos existem para curar as nossas doenças, para nos socorrer no momento em que as doenças já estão consumindo a nossa saúde e a nossa vida.
Vocês podem conversar com qualquer médico. A maior preocupação dos médicos é estar sim bem preparado quando esse momento chegar, quando o paciente chegar em situação muito difícil, ele poder dar um alento, poder dar uma terapêutica capaz de salvar a vida daquele paciente. Mas a maior preocupação dos médicos é alertar as pessoas, guiar as pessoas, direcionar, para que se cuidem através da profilaxia, que é a prevenção, para que não venham a sucumbir através das doenças. Quem já foi no médico sabe, o médico ele te examina, ele detecta através de vários fatores a doença que você tem, aí ele lhe dá um remédio, só que ele lhe diz, você tem que cortar a causa da doença. Esse remédio vai lhe aliviar neste instante. Mas se você mantiver aquela prática que causou a doença, ela retornará. E pode ser que eu não esteja aqui nesse momento, pode ser que não dê tempo de tu chegares ao médico, e pode ser que tu sucumbas a essa doença que poderia ser evitada. Eu já dei uma pista muito forte da maneira como Jesus Cristo trabalhava como médico de almas. O Espírito, quando ele vem para a terra e reencarna, junto ao seu corpo físico, a união espírito, perispírito e corpo físico formam um ser. A partir desse momento, aquilo que nós chamávamos de espírito se torna alma. Na doutrina espírita, a gente usa essa palavra para designar um espírito que está encarnado. Durante a nossa reencarnação, nós temos várias dores, provas, expiações e também alegrias a recolher como aprendizado da nossa jornada, pessoal. E nós temos, assim como o médico humano nos alerta, cuidar para que as enfermidades espirituais não cheguem num grau que a gente não consiga mais nos curar, não consiga mais o alento e não consiga mais o bálsamo lenitivo para aquela dor. E o médico de almas, Jesus, embasou todos os seus ensinamentos na profilaxia, na prevenção, em nos entregar ferramentas que, se praticadas nos mínimos acontecimentos da nossa vida, nos médios e até nos grandes acontecimentos na nossa vida, nos dão a garantia de que a enfermidade moral não vai chegar de maneira grave a nos atrapalhar na jornada. Vamos analisar então, daquela sequência de ensinamentos que eu falei para vocês, o primeiro, que está lá em Marcos capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Estava Jesus em Cafarnaum, no início do seu apostolado, pois Jesus era um apóstolo, sim, apóstolo de Deus. Logo depois de ter ido com o seu primo João Batista, de ter sido batizado naquele ato de humildade maravilhoso, Jesus desce a Cafarnaum, começa a escolha dos seus apóstolos, começa a montar a sua equipe de trabalho que vai dar continuidade ao evangelho, a boa nova trazida pelo Mestre para a terra. E em casa de Pedro, Jesus estava atendendo as pessoas, o médico de almas. E tinha uma multidão na volta da casa de Pedro. E 4 amigos, tendo se condoído com o sofrimento de um quinto que era paralítico, resolveram, num ato de caridade e de altruísmo muito grande, o colocar em cima de uma maca e o levar até Jesus. Esses 4 amigos chegaram até nos arredores da casa de Pedro e viram que a casa de Pedro estava rodeada de pessoas e que eles não iam conseguir entrar com a maca. Eles subiram em um barranco, tiveram acesso ao telhado da casa de Pedro,
fizeram um buraco no telhado da casa de Pedro e derribaram, arriaram aquela maca com aquele amigo. Em Jesus, vendo isso, e o mestre sublime, com a sua capacidade telepática, com a sua capacidade de ler a mente, de ler os acontecimentos, além do que estava na sua frente, já sabia do esforço desse amigo, e desses amigos, né? E desse altruísmo, desse amor, e bem recebeu aquele paralítico, e disse, nunca vi tamanha demonstração de fé. Ele olha para o paralítico, pessoal, e aí vem a nossa reflexão sobre o médico de almas. E diz, você está livre de todos os seus pecados. Eu o liberto de todos os seus pecados. E aí alguns fariseus que estavam ali sempre fiscalizando o trabalho de Jesus disseram, blasfêmia, como você liberta os pecados de alguém, você não é nenhuma autoridade, você não é nenhuma autoridade farisaica, não é nenhuma autoridade do templo, e outra só Deus pode libertar os pecados. E Jesus diz, hipócritas, eu vim amando de Deus, eu sou apóstolo de Deus. E se vocês não acreditam que possa ser libertado dos pecados, se vocês acreditam que ele possa sair andando com a maca embaixo do braço, então eu digo para esse paralítico, levanta-te e anda, e leva a tua maca junto contigo. E ele levantou, todo mundo ficou espantado, pegou a sua maca e saiu. E o povo dizia, nunca vi coisa igual. Gente, qual é o espírito da letra que a gente pode extrair desse ensinamento? O que levou a pessoa a ser paralítica pode ser centenas de motivos. Mas nós temos uma pista, pessoal. Na época de Jesus, era uma época muito difícil, a vida deles era uma vida muito difícil. E se a pessoa não se cuidasse muito na sua alimentação, na sua ingesta de líquidos, ela poderia enfermar muito facilmente. Então as pessoas que se entregavam à iniquidade, as pessoas que se entregavam às más práticas, né, à libidinagem, ao sensualismo, ao excesso do uso do álcool, acabavam contraindo doenças que lhe causavam males inúmeros, inclusive a paralisia do corpo. Jesus olhou para aquele paralítico e viu que algo ele tinha feito, algum caminho ele tinha tomado errado, e o perdoou nos seus erros, falando mentalmente àquela pessoa o que ninguém estava vendo, mas nós sabemos através da nossa fé raciocinada, falando mentalmente àquela pessoa. Você está perdoado. E estar perdoado significa se modificar. Segundo o que a doutrina espírita, Allan Kardec e a espiritualidade superior nos direcionam, o único espírito que pode te perdoar é você mesmo através da sua reforma íntima. Jesus Cristo, como era um anjo na terra, o ser mais evoluído que pisou a face da terra, com essa frase, você está perdoado dos pecados, ele pode te dar uma descarga energética consoladora de impulso para que tu mude a tua vida e não torne naquela condição novamente. Tanto que Jesus, depois das suas curas, ele dizia para as pessoas, vá e não tornes a pecar. É o médico indicando a profilaxia ao doente. Não adianta a pessoa que fuma muito, adquire um problema no pulmão, vai no médico, o médico dá um remédio para tosse. Se a pessoa continuar fumando, daqui a pouco ela está ali de novo no médico. O médico tem que dar o remédio para tosse, mas tem que dizer, meu irmão, pare de fumar. Porque o remédio, ele é um paliativo para esse momento de sofrimento. Só que tu tens que cortar a gênese daquilo que te trouxe até aqui. E foi isso que o Mestre Jesus fez para dar o exemplo a todas aquelas pessoas que estavam à sua volta, ali na casa de Pedro, no momento da cura do paralítico de Cafarnaum.
Então, gente, terminado aqueles trabalhos, Jesus Cristo foi convidado por Levi, filho de Alfeu, que estava lá na coletoria. Levi era um publicano, coletor de impostos, e disse para Jesus: venha comigo, venha, sente à mesa, vamos descansar, vamos cear, vamos comer. E os fariseus de olho. E Jesus foi diante da generosidade de Levi e sentou à mesa, não só com os coletores de impostos, mas com outros pecadores aos olhos dos fariseus, que eram aqueles que estavam fiscalizando Jesus. E os fariseus repreenderam Jesus. Tu, como um homem santo, como filho de Deus, como sentas à mesa com publicanos, com pecadores e com homens de má fé? Jesus, do alto da sua angelitude, da sua sabedoria, com voz dulcíssima, mas firme, olhou para os fariseus e disse: o médico não é para os sãos, o médico é para os doentes. Eu não vim para socorrer aqueles que acham que não têm nenhuma doença. Eu vim para socorrer aqueles pecadores que na humildade se ajoelham e pedem o meu concurso. Quando Jesus Cristo, o médico de almas, e esse trecho do Evangelho é um emblema do nosso assunto de hoje, diz: o médico não é para os sãos, o médico é para os doentes. Jesus Cristo está falando sobre uma coisa muito importante, pessoal. O reconhecimento de nossas mazelas espirituais e morais. Porque as doenças físicas, elas se manifestam através da dor, de uma ferida, de uma incapacidade, como o paralítico, de ir até algum lugar, de caminhar, de ter alguma função física. Por exemplo, se estourar uma ferida no meu ombro, eu não vou ter como esconder isso, eu vou ter que admitir que eu tenho uma ferida e tratá-la. Agora, na maioria das vezes, as doenças espirituais e morais, nós as temos de maneira muito grave e escondemos essas doenças. Escondemos como, pessoal? Criando uma máscara de personalismo, vestindo uma túnica de bondade, uma túnica alva, quanto que por dentro somos, uma tumba cheia de podridão, que nem diz o Jesus, o sepulcro caiado. Nós fazemos atitudes externas de benemerência, de caridade, de amor ao próximo, mas internamente dentro da nossa família, do nosso círculo de amizade, nós somos tiranos, nós somos prepotentes, arrogantes. Então, Jesus, com esse exemplo, ele disse: eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Eu vim, lê-se, para aqueles que admitem no processo de humildade e de resignação positiva que tem sim aquela mazela, gente. Se eu não acho que eu sou orgulhoso, eu não vou procurar me melhorar do meu orgulho. É uma coisa até óbvia. Tem gente que é extremamente orgulhosa. E se alguém diz, nossa, como tu é orgulhoso, a pessoa fica furiosa e diz, eu não sou orgulhoso. E essa fúria já é um sintoma do orgulho. Tem gente que é extremamente egoísta, não admite o seu egoísmo. E o egoísmo é a gênese, que nem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a gênese de todos os males do ser humano sobre a face da Terra. E não admite o seu egoísmo. Se a gente não admite o nosso egoísmo, nós não vamos querer nos modificar. Por isso que muitas pessoas entram nas religiões. Entram nas religiões cristãs, entram nas religiões islâmicas, entram nas religiões hindus, budistas, esotéricas, orientais. Pegam daquela religião toda a manifestação externa, mas não desenvolvem internamente, as luzes que essas religiões nos oferecem. Então, vem Jesus Cristo e diz, o médico é para os doentes, não para os sãos. Não é que aquela pessoa esteja sã, mas ela não admite a doença que tem.
Se eu não admito a doença que eu tenho, o médico nada poderá fazer por mim, por melhor que ele seja, pessoal. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente ajuda os irmãos que sucumbiram à dependência química, principalmente a do álcool, a gente participa no AA, a gente participa, né, no auxílio fraterno na casa espírita, no atendimento fraterno na casa espírita, né, desse intercâmbio com esses irmãos que estão lutando contra esse vício, a gente detecta uma coisa. A primeiro ato, a coisa mais importante para se iniciar um processo de cura é admitir que tem o vício. Tanto que no AA, no Alcoólicos Anônimos, o primeiro trabalho que o grupo faz, o primeiro trabalho, né, que os atendentes fazem é pedir que a pessoa fale sobre a sua doença. Se a pessoa diz, não, eu vim aqui só para ver, por curiosidade, mas eu não sou alcoólatra, eu bebo só de vez em quando. Significa que ela não conseguiu iniciar o processo de cura. O processo de cura, o primeiro passo só se inicia quando a pessoa diz, eu sou dependente, eu sou alcoólatra. E isso acontece também nos processos de doença espiritual. Quando a gente faz as reflexões dentro da doutrina espírita, os estudos nos grupos de estudo, assiste às palestras, o objetivo é refletir sobre como nós nos encaixamos nesses ensinamentos e nesses alertas que a espiritualidade superior, através da codificação de Kardec e através dos ensinamentos de Jesus, nos trazem. E aí, humildemente, nos encaixar. E em nos encaixando, o que não é se diminuir, porque Jesus falou, aquele que se fizer menor entre os homens vai ser maior no reino dos céus, e isso é um exemplo. Aquele que admitia a sua inferioridade, aquele que admitia suas mazelas espirituais, vai conseguir se reformar, e o reino dos céus nada mais é do que a reforma íntima, o estado de consciência tranquilo e de regozijo que o ser humano pode alcançar através da correção dos seus erros. E aí nós vamos para o próximo ensinamento de Jesus. Após ter dado essa resposta aos fariseus, de que o médico não é para os sãos e sim para os doentes, Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 2 ainda, só que no versículo 18, completa esse ensinamento dizendo que não se pode remendar com um pano novo um tecido velho, porque a força desse pano novo rasgará o tecido velho. E não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque o odre velho azedará o vinho. Qual o significado desses dois ensinamentos, gente? O pano novo é o Evangelho de Jesus. É um ensinamento que vem de Deus, um entendimento das leis divinas e naturais, um entendimento do amor ágape, sendo posto em prática, sendo buscado por nós, o amor incondicional, a força mais poderosa que existe no universo. O vinho novo é a palavra, o verbo divino de Jesus, sendo colocado em prática na nossa vida, sendo usado como uma ferramenta de transformação. E aí Jesus diz, não se pode botar um remendo de pano novo num tecido velho e nem um vinho novo num odre velho. Odre, o que é odre? Odre é um cantil, antigamente, que era feito com bexiga de carneiro, com pele de carneiro, um cantil onde eles levavam o vinho dentro. As bebidas eles transportavam em grandes distâncias, porque senão o vinho azeda. O que Jesus está querendo dizer com isso, pessoal?
Ele está nos alertando da nossa necessidade de transformação interna, humildemente admitindo os nossos erros, para conseguir fazer a profilaxia, para evitar aquelas ações que transformam esses erros em doenças espirituais. Porque se eu tentar botar um remendo novo, se eu tentar me tornar um religioso, no nosso caso, um espírita, mas eu tentar adaptar a doutrina espírita ao meu jeitinho de homem velho de ser, eu vou na doutrina espírita, mas eu vou só quando eu não estou muito bem. Aí eu vou lá, recebo um passe, assisto uma palestra, durmo metade, mas tranquilo, saio leve. Aí fica meses sem ir. Eu estou adaptando a doutrina espírita ao meu jeito de ser, ao atavismo da bengala religiosa. Ou então eu me torno espírita no intuito de me fazer importante. Eu vou galgar degraus dentro da casa, eu vou ser um trabalhador, eu vou ser um médium, vou ser um dirigente, e daqui a pouco eu estou ali num pedestal, exigindo dos outros, e demonstrando o meu conhecimento. E não é para isso que a doutrina foi criada, e não é para isso que os ensinamentos de Jesus foram trazidos para a Terra, e sim para nos trazer a humildade de admitir os nossos erros, corrigi-los e evoluir como espírito, pessoal. Se alguém tentar colocar esse remendo novo nessa roupa velha, esse remendo novo vai estragar, arrebentar essa roupa velha. Como isso vai acontecer? Os ensinamentos espíritas não vão nos transformar. Mas nós vamos achar que por sermos espíritas a gente está protegido. Erroneamente, como se o espiritismo fosse um amuleto mágico. E aí as dores e os sofrimentos vão nos atingir e a gente vai se revoltar contra o espiritismo. Por que o espiritismo não nos protegeu? Se eu sou trabalhador da casa espírita, eu vou lá, eu dou passe, eu faço campanha do alimento, mas eu esqueço que no meu dia a dia, entre quatro paredes, eu não me modifiquei. Eu continuo brigando no trânsito, eu continuo falando mal dos outros pelas costas, eu continuo batendo na minha esposa, traindo, batendo no meu marido, batendo nos meus filhos, falando mal dos vizinhos, puxando o tapete do meu colega de profissão. Mas eu sou espírita. Então nada de mal pode me acontecer. E aí o que acontece? Eu continuo o odre velho, aquele cantil apodrecido, colocando vinho novo, e aí esse vinho novo dentro do odre velho, ele azeda. Aí eu começo a falar mal da minha religião, porque ela não me protegeu. Aí alguém me pergunta, nossa, tu não vai mais no centro espírita? Eu não. Aquilo lá é besteira. Tem um monte de gente hipócrita. A gente vai lá, reza, estuda, toma passe e continua sofrendo na vida, levando golpe, levando rasteira. Não, vou mudar para a Umbanda, vou mudar lá pro evangélico, vou mudar lá pro esoterismo. Aí a pessoa fica pulando de galho em galho e em cada religião, que todas são sérias, todas são importantes, faz a mesma coisa e nenhuma religião presta. Por quê? Porque o odre é velho e quando o vinho novo cai dentro, ele azeda. Olha o médico de almas nos dando esse ensinamento maravilhoso para a nossa reflexão, pessoal. A gente não deve entrar na doutrina espírita. A gente não deve adaptar a doutrina espírita ao nosso jeito de ser. É o contrário. O que o Mestre Jesus nos pede, através dos espíritos superiores da codificação, é que a gente deixe que a doutrina espírita entre em nós. É que a gente adapte o homem velho que erra, que cai, que sofre, que escarnece, que a gente adapte o homem velho à doutrina. Que a gente renove o nosso odre, que a gente fortaleça a nossa roupa para que esse remendo possa ajudar a fortalecer essa roupa. Ele não rasgue a roupa e não azede o vinho. O problema não é o vinho, é o odre. O problema não é o remendo, é a roupa. O problema não é a doutrina espírita, não é o catolicismo, não é o protestantismo, não é os evangélicos, não é nenhuma. O problema somos nós, gente. Nós que não sabemos beber das fontes luminosas.
Nós que não temos humildade suficiente para admitir os nossos erros, na resignação positiva, dizer, sim, eu sou orgulhoso, sim, eu sou egoísta. E aí ficar vigilante, orar e vigiar, como Jesus nos pede, para corrigir esses defeitos. E no nosso dia a dia, passinho a passinho, utilizando os ensinamentos da doutrina espírita no nosso caso, mas também pode ser de qualquer outra religião, porque a melhor religião é aquela que te transforma numa pessoa melhor, não existe religião melhor, é aquela que te toca mais o coração. Diante desses ensinamentos, humildemente fazer como o Mestre Jesus, que era o maior de todos entre a terra e andava com seus discípulos. Usava a mesma indumentária dos seus discípulos. Jesus não se vestia de ouro, Jesus não se vestia, com roupas sacerdotais. Ele dormia no chão junto com os discípulos. Ele comia da mesma comida, lavou os pés dos apóstolos, o que na época de Jesus era um ato de extrema humildade que só os escravos e os empregados muito subalternos faziam, pessoal. O que o médico de almas quer da gente? Que a gente se transforme. Mas para esse processo de transformação acontecer, duas coisas importantes nós temos que analisar. A cura das doenças que já estão instaladas em nós e a profilaxia para que essas doenças não aumentem e sumam e para que novas doenças não surjam, independente do que tiver à minha volta. Tem uma infecção, tem um vírus, tem uma pandemia, mas se a gente for saudável, se a gente usar a máscara, se a gente se cuidar, se a gente tiver um sistema imunológico forte, a gente vai passar, superar esse momento. Existe uma infecção espiritual no nosso planeta, que é o materialismo, o sensualismo, a maldade, espíritos ignorantes e viciosos à nossa volta tentando nos derrubar. Aí vem o médico de almas e nos dá o Evangelho, que é um livro, que é um remédio para prevenir qualquer tipo de infecção espiritual que porventura possa tentar se instalar em nós, gente. E os principais remédios que esse médico receita para a prevenção das doenças, os principais são: ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu amor, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E junto com isso, ama teu próximo. Ama os teus inimigos, ora por quem te persegue, quem te calunia. Não faça ao próximo aquilo que não gostaria que lhe fizesse. Ama a humanidade inteira como se fosse a tua própria família consanguínea. Esses são os ensinamentos, os remédios profiláticos e de cura, remédios maravilhosos que o nosso divino médico de almas nos receita para que nós possamos trilhar sempre o caminho da luz. A caminho da luz, como é o nome dessa casa espírita, Caminho de luz, que nos acolhe na noite de hoje e que eu agradeço do fundo do meu coração a singela oportunidade de falar e de estar aqui junto com vocês. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, agradecer ao nosso Pai, mais uma vez, por esse encontro maravilhoso. Agradecer a todos os espíritos protetores que aqui estiveram. E principalmente ao nosso médico de almas. Que ele continue a nos guiar. Para que nós possamos gravitar em direção à divindade. E um dia, ombro a ombro com Jesus, possamos ver a face de Deus. Muito obrigado e que assim seja. Pessoal, até a próxima, se Deus quiser e vai querer. Valeu!